Lugar Silencioso é um dos thrillers mais esperados desde It, né? Inclusive porque traz a bela Emily Blunt no papel principal, ela que dispensa apresentações. E a surpresa, né, que é o John Krasinski. Ele fez muitos filmes românticos, comédia romântica lá no passado, e mais recentemente ficou conhecido no papel dele no The Office, né, na série. E agora ele estreia na direção de um filme, estreia bem, com o pé direito. Mas sobre o que se trata Lugar Silencioso? Então, no interior dos Estados Unidos, um casal que vive numa fazenda com os seus 3 filhos se encontra numa situação onde eles só podem ficar... Eles não podem fazer nenhum barulho. Por quê? Se eles fizerem qualquer tipo de barulho, criaturas que não se sabe o que são ou como vieram parar, vão e pegam e somem com as pessoas. Esse é um grande lance bom do filme, né? Assim, você não precisa saber do que vem, pra onde vão, qual é a razão. Não, você só precisa saber 2 coisas. 1, não pode fazer barulho. 2, você precisa sobreviver. É simples assim. E esse é o grande mérito do filme, né? Ele é um filme de suspense bem raiz, né? Aquele que enxuga todos esses excessos assim, dos filmes de terror ultimamente, que fica baseado em efeito especial, grandes elementos tecnológicos e tal. Enxuga tudo isso e foca no que é essencial, que é aquele suspense constante que traz esse embate entre a questão do barulho e do silêncio, né? Ou seja, um dos elementos cruciais para o terror e para o suspense é essa questão, né? Por exemplo, você tem situações, quase todo filme de terror tem essa situação do perseguidor versus vítima, né? Aquele que quer matar, que quer fazer mal e tal. E a vítima, geralmente uma lourinha, bonitinha e tal, que sobe as escadas pro segundo andar em vez de sair pela porta, né? E você não pode fazer barulho porque justamente o barulho denuncia a sua localização. Então você sempre tem que ficar em silêncio, né? E você vê, assim, é muito clássico no cinema de terror e suspense, aquele caminhar e aí range a madeira do chão, ou aquela porta rangendo quando abre, que denuncia e tal. Então, isso é o que o filme traz, né? A questão dos mínimos barulhos que podem transformar toda a história e você fica o tempo todo tenso por causa desses eu me pequenos peguei barulhos. em momentos de tensão parando de respirar para não fazer barulho na sala de cinema. Até porque respirar faz barulho, espirrar faz barulho, né? Bocejar faz barulho. É bem difícil você ficar sem fazer barulho, né? Um espirro já ia chamar o bicho. Bom, para vocês terem uma noção, né, da dificuldade de fazer um filme desse, né, nos dias de hoje, a gente vive num mundo pós-moderno, né? Então que ele é todo calcado em estímulos visuais, sonoros, auditivos, degustativos, é o tempo todo informação sendo bombardeada, né? Então você tem, nos próprios filmes, no cinema, você tem efeito especial, explosão, grandes cenas, uma coisa cada vez maior, se superando, se superando, se superando. E aí vem um cara e enxuga tudo isso para fazer um filme baseado em atuação primordial dos atores, né? Em um único elemento dos vários que são utilizados para criar tensão no suspense e emoção pro terror, que é a questão do silêncio, né? Assim, então, num mundo pós-moderno em que você o tempo todo utiliza dispositivos, celular, televisão, câmera, buzina, enfim, tudo, você enxugar tudo isso e ficar sem nada, né? Até na própria sala do cinema, né, o sujeito ali... Thirsty? Até mesmo quando a gente senta para gravar, tipo, a gente fecha tudo e desliga tudo e mesmo assim você nunca consegue ficar em silêncio. Sempre tem algum barulho, sempre tem uma buzina, sempre tem alguma coisa. Então esse filme é basicamente uma história de sobrevivência entre como sobreviver o tempo todo. E essa é a história mais simples do mundo para uma história de perseguição. Funciona belíssimamente nesse filme. E eu acho que assim, a tendência é a gente ter mais filmes que enxuguem esses excessos e tragam mais aquele terror suspense raiz mesmo, aquele que a gente gosta. Eu diria até um terror que ele aguça o seu sentido auditivo. Todos os sentidos, né? Você começa a estimular
a coisa mais orgânica do terror. Óbvio que ele também não deixa de lado a computação dos animais, das criaturas, que também tá muito bacana. E outros elementos também do terror que vocês vão reparar, por exemplo, aquela ambientação meio Stephen King, um milharal. Eu diria até algumas homenagens a alguns filmes de terror. Mas aí fica a critério de vocês encontrar esses elementos no filme e comentar aqui pra gente se você achou. E dar o seu joinha no vídeo. E também dizer o que você achou da nossa teoria do silêncio. E se inscrever no canal. E